Dos 50 municípios do país que vão ter o segundo turno das eleições, 6 têm candidaturas com recursos a serem julgados. Um dos casos, como vimos, foi o de Petrópolis, na região serrana do Rio. Eu converso agora com o presidente da OAB de Petrópolis, Herbert Kohn. Bom, Petrópolis chegou a ter 3 campanhas agora para o segundo turno, mas a situação parece que está definida. Exatamente. Essa balbúrdia que aconteceu foi exatamente pelas controvérsias das leis que levou a esta situação. Esta decisão agora do Tribunal Superior Eleitoral, que já era prevista, porque era precedente judicial, colocou Petrópolis numa situação de melhor tranquilidade. Agora, das 50 cidades que vão ter segundo turno, 6 ainda enfrentam essa situação. Como fica a cabeça do eleitor nesse contexto? Fica numa situação muito preocupante, porque o voto consciente, o sufrágio universal fica abalado. O eleitor fica desnorteado, não sabe em quem vai votar e, por isso, tem optado pelos votos brancos e nulos, o que é, na verdade, uma ausência de democracia. Agora, nós temos 2 cidades que tiveram eleição no primeiro turno definidas, mas que as candidaturas foram indefinidas. Quem assume nesse caso? É o caso de Cedro, no Ceará, e Bom Jesus de Goiás. A lei prevê o seguinte: se essas candidaturas foram anuladas e a eleição não válida, será convocada uma nova eleição. Os partidos inscritos podem substituir os candidatos. Porém, provisoriamente, se não houver eleição até 1º de janeiro, ou não posse, assume o presidente da Câmara. E se não houver acordo, o juiz eleitoral da cidade ficará como interventor até que haja uma nova eleição. Nós temos ainda muitos recursos para serem julgados. Não seria o caso de fazer um mutirão da Justiça para julgar esses recursos e resolver antes do pleito? Eu tenho a impressão que a legislação eleitoral tem que ser mudada. Em primeiro lugar, para definir que o candidato deve ter todos os requisitos antes do primeiro turno, para que evite esses recursos inerentes. Em segundo lugar, a Justiça Eleitoral deverá funcionar diariamente, até que todos os recursos sejam julgados, e não como é agora, com datas, como se vê, uma vez por semana, 2 vezes, o que prejudica a democracia. Muito obrigada, senhor Herbert Kohn. Obrigado.